Hoje o que eu quero falar para vocês é sobre fé. É isso, algo que me chama muito no coração, né? Porque quando a gente fala de fé, né? O que é ter fé? Ter fé é quando a gente acredita no invisível, naquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Ter fé é quando a gente não vê, mas a gente sabe que a gente é guiado. A gente sabe que dias melhores vão vir, mesmo sem ter nenhum indício para isso. Fé é quando a gente simplesmente está na beira de um abismo e pula, sem saber o que tem lá embaixo. Isso é a verdadeira fé dentro da gente. Muitas vezes a gente diz que tem fé porque a gente reza. Porém, a gente, em qualquer curva da estrada, em qualquer pedrinha dentro do caminho, a gente vacila, a gente se questiona, a gente briga com Deus porque Ele não tá olhando, porque as coisas não estão sendo do jeito que a gente quer. E o que acontece? Quando a gente questiona, será mesmo que a gente teve fé? Será mesmo que a gente se entregou? Será mesmo que a gente se abriu para Deus, para o divino, para que Ele atuasse? É muito importante, gente, a gente ir além sempre do nosso coração. A fé a gente aprende em casa, muitas vezes em relação ao que os nossos pais nos ensinaram, a rotina religiosa que a gente tinha na infância, e ela acaba sendo algo orgânico e a gente vai, obrigada, Ricardo. Tô perguntando qual que é o Insta do Vitor. É aprimoramento moral, gente. Ele é maravilhoso, tá? E ele faz live sempre à noite. E são extremamente ricas. São os irmãos de caminhada, né? Sigam ele porque ele é extraordinário. Sigam a Catiúcia, sigam o Vitor do Aprimoramento Moral, sigam o Fernando Machado, que são os irmãos de luz, né? Nós estamos juntos aí nessa caminhada, todos nós. Uma grande família, né? Uma grande família. Então, continuando, gente. Que fé é essa que a gente questiona a qualquer momento, que a gente não pula, que a gente sente medo, que a gente não se entrega inteiramente? Então, fé é quando a gente se entrega 100%. É quando a gente simplesmente consegue pegar na mão do divino e dizer, eu sou um com você. Eu confio. E quando a gente confia, a gente vai. Aí, ó. Ê, Vitor, estamos falando de você, meu amor. Tá ele aí, ó, gente. Pra quem queria, tá? Aprimoramento moral, sigam o Vitor. Sempre indico, o trabalho dele é lindo. As lives dele são muito especiais. Ontem ele estava maravilhosamente afiado, como sempre, né? Tá fazendo sempre às 21 horas a live, Vitor? Só pra gente divulgar pra galera aqui. Vamos ver. Eu não sei se vocês sabem, mas o comentário tem um delay pra gente aqui, né? Ele sobe atrasado, com um meio minuto de atraso. Enfim, não estou vendo a resposta. Ah, não tem hora, tá. Então tem que ficar antenado lá, gente. Tem que ficar antenado. Segunda, quarta e sexta às 22 horas. Aprimoramento moral, terças 21. Então vai ficar antenado à noite, gente. A hora que você já estiver se arrumando pra ir deitar, Vitor tá sempre lá, trazendo o melhor que ele sabe fazer, porque ele é incrível. Muito bom, irmão. A gente tava rindo aqui dos arroz de live, que ontem foi uma noite de muitas lives e que terminamos todos na sua e que foi extraordinário. Gratidão por estar aqui, amo você. Então, continuando, gente, vamos para o raciocínio da fé. Continuando.
Então, muitas vezes é legal a gente olhar para a nossa fé. Muitas vezes é muito produtivo a gente perceber se a gente está conseguindo realmente se entregar, ir além. A gente tem uma tendência na nossa mente controladora em querer controlar tudo e achar que o divino, ele tem que fazer as coisas do nosso jeito. Que o divino tem que responder às nossas expectativas e que as coisas só acontecem quando a gente alcança aquilo que a gente queria. Mas a gente esquece, gente, que muitas vezes é uma bênção a gente não receber o que a gente pede. Vocês já pararam para pensar nisso? Em muitos momentos dentro da nossa trajetória, quando o divino não atende o nosso desejo, é a maior bênção. Porque nós temos uma visão muito limitada, muito limitada do que é bom pra gente. O que é bom pra gente tá embasado em um monte de imagens internas que nem sempre são limpas, em um monte de necessidades não supridas, em um monte de lugar onde a gente chega a um ponto e um desejo. E muitas vezes aquilo não é o melhor caminho para você. E nem sempre, quando isso não acontece na sua vida, quando o desfecho não é o mais produtivo possível, daquele jeito que você quer, é que você não está sendo abençoado. Muito pelo contrário, você está sendo muito protegido, muito abençoado, porque tem coisas que não é para você. O que a gente precisa entender dentro da nossa caminhada é que quando a gente chega nesse mundo, quando a gente chega nessa terra, a gente tem estradas que já estão escritas para a gente passar. O nosso livre-arbítrio é escolher as ruelas que nos levam a essas avenidas, que a gente vai passar. Então, muitas vezes, nosso livre-arbítrio, né, que é só uma fatia pequena, é escolher a estrada que nos leva à avenida, que é o lugar que a gente vai passar, porque o nosso espírito veio para desenvolver, curar aquele exato potencial, certo? E muitas vezes a gente desvia. Então, às vezes a gente pegar uma estrada que poderia ser a melhor estrada, a gente vai lá para mais difícil, mas não quer dizer que aquela mais difícil não vá te levar àquele desfecho. E muitas vezes esse nosso querer está muito conectado a estradas bem distantes do nosso caminho, que só levam a gente a um lugar de ainda mais distração. A força da vida, a força do destino, ela tá sempre nos levando e nos empurrando para o lugar que é nosso. A todo tempo levando a gente para uma estrada um pouco mais próxima dessa avenida que a gente precisa passar. Que a nossa alma, que o nosso espírito se comprometeu. Quando a gente começa um processo, Deus é assim, misericordioso, extraordinário, fantástico. Porque quando a gente começa um processo espiritual, que essa é uma conversa que todos nós temos, tanto o Vitor, tanto o Fernando, todo mundo fala, né? Quando a gente começa um caminho espiritual, independente de qual seja o caminho espiritual, independente de qual seja, o que eu gosto de explicar para vocês? Desenvolvimento espiritual, o que é? Desenvolver a espiritualidade é autoconhecer-se. É quando a gente transcende o poder só da mente, que é o lugar onde a gente esteve e está esse tempo todo, que a vida nos leva, e vai para o espírito. Mas esse caminho para o meu espírito é o meu caminho. Por isso que desenvolver a espiritualidade, a gente pode dar dicas, mas nem sempre tem um caminho pronto, porque cada um tem o seu. A nossa caminhada, né, dos lugares que nós viemos, nós já passamos por muitos lugares e a gente já tem o nosso próprio jeito de se conectar. Então, dentro desse caminho, a todo tempo o divino, a todo tempo Deus nos leva para mais próximo desse lugar que é o nosso lugar, que é o que está escrito no nosso livro da vida, né? Então a gente, como ser cabeção, né, que nós somos, que a gente tá aqui esquecido de um destino, esquecido de um caminho, esquecido de tudo, ó, good vibes, estamos aqui só para curtir um momento, a gente desvia, e daqui um pouco o divino vento traz você de volta. Então por isso que o destino a todo tempo contribui
para que a gente possa voltar, ficar de frente com aquilo que a gente veio fazer. Nós renovamos o pacto com a nossa missão de vida a todo tempo. Aí você começa um processo de desenvolvimento espiritual. Aí você começa um processo de limpezas, aonde você sai de um caminho de distração bem distante lá e você vai chegando perto. Aí a pessoa diz assim: nossa, a vida tava tão boa. Nossa, a vida tava tão... Nossa, eu tava me sentindo bem, entrei nesse mundo espiritual e de repente eu me deparo com coisas que eu não quero lidar e que eu entro num lugar muito pior do que o que eu tava. Aí eu lembro da frase que a minha avó dizia, que são aquelas mensagens que ficam dentro da gente, né? Ela dizia assim: a porta do céu é estreita para quem tem vida larga. Gente, é engraçado, mas não é. Porque é claro que o lugar mais distante do nosso destino, que é o desenvolvimento, é claro que ele é um lugar muito gostosinho, mais fácil. É claro que é muito mais gostosinho a gente ter uma vida de festa, de amigos, uma vida de aparência. Uma vida onde a gente veste um monte de máscaras e que a gente fica fugindo de lidar com a realidade. E quando a gente se depara com a realidade é muito mais difícil. Mas agora a pergunta é, para vocês que já estão aqui: será que é mais fácil fugir? Porque a gente pode fugir uma vida inteira e a lei da vida vai nos trazendo desafios para nos aproximar do nosso destino, do lugar em que a gente veio para curar, certo? Então, será mesmo que é mais fácil viver uma vida larga? Despreocupada? Sim, em algum momento da nossa trajetória, vocês não tenham dúvidas que a gente vai ser chamado para o essencial. E a gente pode se relacionar com esse essencial de uma forma muito amorosa. O que a gente só precisa, gente, é decidir que lugar a gente quer estar. Às vezes eu falo para pessoas que me escrevem ou... ai, meu Deus, a minha vida. Eu falo assim: primeiro você precisa tomar uma decisão. E parece que quando a gente fala, né, precisa tomar uma decisão, parece uma coisa tão... não, eu já estou decidido. Não, gente. Tomar uma decisão é mudar a rota. Que lugar eu quero estar? O que vocês precisam entender? A gente não tem como estar sintonizado na AM e na FM ao mesmo tempo. Não tem. Ou você está na AM ou você está na FM. A sua estação de rádio só tem um lugar que você pode sintonizar. Entende? Então, quando a gente sintoniza, quando a gente toma uma decisão, a gente sintoniza o rádio para a estação da luz ou para a estação da vida larga, tá tudo certo. Agora, quando a gente toma uma decisão, a gente é levado para aquela estrada, a gente é levado para aquele lugar. E daí? Aonde que a fé funciona aqui? Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Nós estamos aqui para nos desenvolver e a gente está aqui para encarar a vida como ela é, certo? Quanto mais a gente foge das situações e das coisas da vida, mais difícil essas situações vão se transformando. Porque por um tempo elas aliviam, mas quando elas voltam com uma força ainda maior. E essa é uma lei. A gente precisa entender que essa é uma lei, tá? Então, quando você encara aquilo, que você olha para aquilo com amor e você realmente aprende com aquela situação, né? Que você aprende com aquilo e que você consegue dissolver isso dentro da sua estrada. Quando a gente tem fé, quando a gente entrega isso tudo na mão do divino, essa dissolução, ela acontece de uma forma muito mais tranquila. Mas o que a gente precisa entender? Nós somos a manifestação do divino aqui nesse mundo. O divino está circulando em cada célula do meu corpo, em cada órgão. Eu respiro o divino a todo tempo. Então, a gente não move montanhas apenas no pensamento. Deus faça por mim, Deus faça por mim, porque isso não existe. Ter fé é quando você confia
que essa força tá trazendo os melhores desfechos para você e tá trazendo, mesmo sem você controlar nada. E naquela hora você dá passos mais fortes, porque você sabe que a mão que segura a sua mão é uma mão que te guia sempre para os melhores lugares. E o seu coração começa a captar as melhores informações, os melhores lugares que você deve ir. Por isso que a gente, quando fala que escute o seu coração, isso também é ter fé. Vou repetir o que eu falei antes. Ter fé é como pular de um abismo sem saber o que tem lá embaixo. Apenas confiando, sem que os olhos consigam ver, que existe sim um colo, que existe sim um conforto, que existe sim muitos que estão lá para nos segurar. Ou apenas sabendo que nós temos asas. Você pode pular, que você tem asas, mesmo sem você conseguir vê-las. Entende? Isso é a verdadeira fé. É a gente confiar naquilo que a gente não consegue controlar. É a gente confiar naquilo que os nossos olhos não conseguem ver. E quando a gente consegue entrar nesse lugar, quando a gente começa a perceber que essa voz nos rege, mas quem executa somos nós, é que essa fé move montanhas. E move. Toda vez que a gente trabalha junto com o divino, o nosso caminho é facilitado. Aquelas estradas cheias de pedras que o seu livre-arbítrio às vezes escolhe são aliviadas com novas escolhas, com estradas mais bem conectadas com natureza, com flores, e que você pode pelo menos caminhar nela podendo sentir a presença divina. Pode parecer uma simbologia, mas é exatamente assim que funciona. Esse é o lugar do nosso livre-arbítrio. E a todo tempo essa força nos rege, a todo tempo, todo tempo. Todo dia, todos os segundos, o divino nos rege. Existe essa força. Essa força é uma comunicação com a gente o tempo inteiro, mas a gente não foi ensinado a ouvir. A gente foi ensinado a ouvir tudo, menos o divino falando com a gente. A gente foi ensinado a seguir o que o fulano disse, o que o ciclano disse, o que a TV disse, e o nosso poder está na mão de todo mundo, menos no de nós mesmos. Mas é o tempo do resgate. É o tempo do resgate da fé, não importa quem seja o seu divino. O que você acredita? Qual seja a forma em que você desenvolveu a sua espiritualidade? Eu falo isso muito no curso de Shambhala. A verdadeira espiritualidade é aquela que a gente honra todo o caminho que a gente passou. Toda forma de se conectar com o divino, ela é honrada aqui. E ela precisa ser honrada sempre. Então, independente de qual seja a forma em que você se conecta, tenha fé. Lembre que você faz um trabalho muito melhor quando você está de mãos dadas com Deus, com o divino na sua vida. O nosso coração floresce, o nosso ego diminui. Porque nós somos seres aqui que nos desenvolvemos a partir desse recurso, desse eu menor, né? E como muitas vezes dentro da caminhada é fácil a gente se perder. Como dentro dessa caminhada às vezes é fácil a gente ir mais para o caminho da vaidade, a gente ir muito mais para o caminho do ego, e a gente esquece o essencial, que é o que Jesus nos ensinou, que é a humildade, a simplicidade, a conexão profunda da gente com a gente mesmo, através daquilo que é simples, através do amor verdadeiro, através do olho no olho, através da ajuda sem esperar nada em troca. Esse é o lugar onde Deus habita dentro da gente. Quanto maior a simplicidade do nosso coração, mais a nossa essência espiritual e divina vem à tona. É por isso que a todos os dias da nossa vida, todos os momentos, a gente pode renovar o nosso pacto com a fé, com o amor de Jesus. E eu falo tanto, né? A vida, ela leva a gente a milhões de distrações. E existem filosofias e caminhos para tudo. Existem filosofias até que te convencem que fazer o mal é bom. Existe. Agora, quando a gente olha para o nosso coração e que a gente ouve o Deus que é dentro da gente, toda a verdade está ali dentro da gente. Todo o caminho que é pra gente está ali escrito. A gente só precisa ter ouvidos para ouvir, olhos para ver
e se colocar na posição de sentir, né? De sentir aquilo que é essencial, de sentir o divino que há dentro da gente, porque a todo tempo ele fala com a gente. Gente, fala. Vamos fazer o exercício, começando agora? O divino fala com a gente através de uma pessoa que do nada fala uma coisa, que não sabe de onde que aquilo veio, de uma mensagem que às vezes chega no seu WhatsApp e é a resposta para a pergunta que você fez um minuto antes, uma borboleta que pousa no seu jardim, um passarinho que canta perto de você. Através de uma situação, às vezes você está se sentindo a pior pessoa do mundo e vem alguém e te pede ajuda. E quando você se vê dando aquela ajuda, você começa a perceber que você pode muito mais, que o amor está dentro de você. E muitas vezes essa pessoa que te pede ajuda é a bênção da tua vida. E assim, dentro dessa caminhada, que a gente possa ter fé. Porque o caminho da vida é um caminho cheio de distrações. É um caminho cheio de ego. E a gente não tem que extingui-lo, né? A gente não tem que... Porque o ego, ele é parte, ele é aquele que faz a gente ter força para acordar todo dia e fazer a coisa acontecer. Ele é um recurso poderoso, mas não é só ele. O que a gente precisa entender é que a gente está começando um destino onde a gente precisa estar integrado. Quando a gente conduz o nosso ego da melhor forma, trazendo a força dele, o posicionamento, trazendo essa para fazer a coisa acontecer, manifestando, mas com a bondade do Espírito. Gente, assim, não tem coisa mais linda que a gente ser humilde diante do Pai, diante do Cristo. Eu terminei a live ontem falando isso, né? Onde eu mostrei meu Jesus ali e eu canso de olhar para ele e dizer assim: Jesus, nunca deixa eu me perder. Jesus, me mostre se o que eu estou fazendo é esse o caminho. Jesus, me pare se eu estiver indo por um caminho errado. Me mostre a direção. Jesus, eu te entrego as minhas incapacidades. Hoje eu percebi a minha incapacidade de olhar para tal situação. Gente, é tão transformador quando a gente, assim, se deita confortável no colo de Deus, no colo do divino. É tão gostoso. E não tenham dúvidas que nesse momento em que a gente entrega e que a gente se permite sentir esse colo, esse retorno de alguém que não te julga, porque não existe julgamento nessa relação. O julgamento está no pequeno eu, está nas relações humanas, e que a gente deve extinguir cada vez mais, porque cada um corresponde àquilo que é simplesmente aos desafios que enfrenta. O que a gente precisa compreender dentro dessa caminhada? Que a gente não veio perfeito. E que a gente fez um monte de porcaria. Todos nós. A gente já tratou gente boa, mal. A gente já falou porcaria em hora errada. A gente já seguiu caminhos que não eram aquele, conectados ao ego, achando que, mas a gente chegou lá e aprendeu. E tomou novos destinos. E quem disse que aquilo é errado? Desde que a gente, lógico, use todos os ensinamentos e escolhas que a gente considera errada para o nosso crescimento. Você sabia que os seres espirituais, quando eles vêm, eles não dizem certo e errado. Eles falam, tudo é experiência. A gente polariza aqui, né? Tudo são experiências. Olha como fica gostoso e a gente sai do julgamento. Sabe por quê? Porque o maior inquisidor somos nós mesmos. A gente é o justiceiro, a gente é o grande juiz do certo e do errado, da verdade absoluta, da palavra exata. E a gente precisa muito sair desse lugar, gente. Não existe verdade absoluta, mas existe aquilo que toca o seu coração. E se aquela história que você está ouvindo não toca o seu coração, pode tocar de outros e tá tudo certo. Que todos nós possamos olhar para a mesma direção, com o direito de usar a linguagem que cada um traz do coração. Cada um tem a sua. A gente vem dessas veredas. Ó, o Cleston falando que antes nem ligava. Todos nós. Gente, todos nós, Cleston. Eu também.
O meu desenvolvimento espiritual, gente, foi em ficar longíssimo dele. Então foi quando eu simplesmente, dentro da minha caminhada, eu entrei num lugar de plena escassez. Onde tudo que eu olhava, o que estava mais distante era os dons do meu espírito. E foi o lugar que eu adoeci, o lugar onde eu estava sobrevivendo, o lugar onde a vida estava me chamando para alguma coisa que eu acredito sim, né? Ser essa força da vida que nos leva para aquilo que está mais próximo quando a gente está distraído e está distante. A vida vem e ela impulsiona a gente. Então, eu fui impulsionada através da síndrome do pânico. E eu hoje sinto que a síndrome do pânico foi um grande gatilho, uma grande bênção que o meu sistema me trouxe para dizer: Vanessa, chega! A gente tá falando, e você não escuta. Aí, de repente, veio. E quando eu curei ela, que foi o momento em que eu tive que parar tudo e dizer assim: o que tá acontecendo aqui dentro? Foi a hora que eu descobri. Então, para mim, ela foi uma grande bênção. Foi uma força divina dentro da minha vida para me mostrar algo que eu tava cega para ver. Completamente cega para ver. Eu tava num sistema de sobrevivência tão que a minha visão não alcançava. O caminho, você acha que o quê? São 10 anos, mais ou menos 10 anos que eu tô fazendo a minha revolução. Gente, 10 anos não é muito tempo. A pessoa que eu era para a pessoa que eu sou agora. E que a pessoa que eu vou ser daqui 10. Porque é claro que a gente muda o tempo todo, é claro que a gente não é a verdade absoluta. É por isso que a gente tem que se conectar muito mais a partir do nosso coração, sendo amoroso com a gente, porque a gente comete erro, porque o erro que a gente comete muitas vezes nos leva ao crescimento. E tá tudo certo. E a gente cresce, e a gente continua. Mas vocês já perceberam que a gente vem com uma espécie o juiz da verdade absoluta, a gente não pode errar. Mas por que a gente não pode errar se errar nos leva ao acerto? Em muitos momentos. Muitas vezes, quando você está extremamente distante de algo, quando há o processo de combustão, te aproxima muito mais. Então, a gente precisa ficar com aquilo que é essencial. Lembrando que toda a nossa caminhada amorosa é um processo que a gente faz junto com Deus. E a fé pode ser renovada a cada momento. Cada momento em que a gente segura a mão do divino para a nossa caminhada ficar mais fácil, mais tranquila, para que a gente possa ouvir a condução, qual é o melhor caminho, que a gente possa sempre ouvir. Gente, não tomem decisões impulsivamente nunca, nunca. Se tem coisa que eu aprendi na vida que me levou a um lugar extraordinário, foi sempre sentir. E eu sinto, gente, eu não respondo de primeira, nada. Eu sinto. Às vezes eu fico lá uma semana em silêncio. Sentindo até que a resposta emerge. E quando a resposta emerge, eu sei que aquele é o melhor caminho. Independente se o outro vai gostar, se o outro não vai gostar. Aquele lugar é o melhor lugar para mim. A gente não tá aqui para suprir a necessidade do outro. A gente tá aqui para saber que a única exclusiva felicidade é aquela que a gente se dá. E o divino ajuda a gente nesse lugar. Porque quanto mais seres felizes nesse mundo, mais felicidade esse mundo terá. Porque uma pessoa feliz, uma pessoa com coração em Deus, uma pessoa na alegria, ela contagia pelo menos mais umas 20 em sua rotina. E de repente a gente tem uma grande malha magnética conectada à alegria e à felicidade. Tudo aquilo que te traz felicidade, o universo contribui para que frutifique. Para variar, eu falei demais, né? 8h36. Vamos meditar, gente. Vamos sentir o divino que há dentro da gente. Isabelle, o nosso eu reativo está muito conectado ao nosso corpo inflamado, né? Às nossas emoções inflamadas.
Então, muitas vezes, quando a gente precisa reagir, é porque lá dentro a bagunça tá grande, né? Então, quando a gente começa a organizar esse guarda-roupa, quando a gente começa a organizar, né? A gente começa a perceber que a gente não precisa mais se defender dessa forma. E que, na verdade, a gente não precisa se defender de nada, né? Sarinha, você tá aqui, meu amor. Sarinha de Aracaju, te amo. Eu gosto de ler o que vocês escrevem, mas eu tenho que parar de falar pra ler. Vamos, gente, vamos meditar. Fran, não seja impulsiva, meu amor. Faça isso que eu te falei. Aliás, eu acho que eu conversei com isso contigo aquele dia, né? É bem legal a gente sentir antes de tomar qualquer decisão. Sempre cabeça fria. Tranquila, serena. Fria quando eu falo serena, tá? Desculpa. Cabeça serena, mente serena. O coração tá ativo, o divino traz o que é melhor pra gente, tá? Porque a gente acha, a gente quer se sentir seguro através da decisão, mas nem sempre aquela decisão naquele momento é o caminho, né?